Vamos começar então? Vamos falar sobre atos administrativos? Vou seguindo no material. Eu acho que eu consigo girar a câmera aqui. Então eu consigo mostrar para quem não tá aí com o material o que a gente vai estudar hoje. Vamos lá. Gente, olha só. Tá aí no manual, no material que vocês estão tendo acesso aí gratuitamente. Quando a gente fala sobre atos administrativos, né? Alguns pontos importantes. Você não pode ir para a prova sem saber o conceito de atos, os elementos, requisitos, né? Quais são os requisitos para aquele ato ser um ato válido, as fases de constituição dos atos, as espécies, classificação dos atos, extinção, hipótese de extinção dos atos administrativos e atributos do ato administrativo. Gente, as hipóteses de extinção dos atos administrativos, vocês estão vendo aí em laranja, é o ponto mais cobrado da matéria de atos administrativos. Por isso vocês têm que saber tanto sobre anulação, revogação. Tudo isso aqui foi feito com base numa análise de mais de 30 mil questões de prova. Nós estamos chegando em 40 mil questões. Então vocês podem ficar bem tranquilos, viu? Essa análise aqui considerando as principais bancas de concurso público, nível médio e nível superior. Ok, prof, quando eu estudo os elementos, o que eu tenho que saber? Pessoal, os elementos que estão aparecendo muito nas provas aí, competência e finalidade, aparecem muito nas provas. Vocês podem observar, ter mais atenção. Além disso, e a extinção dos atos administrativos, quando vocês estiverem estudando, muita atenção aí nas hipóteses de anulação, revogação e convalidação. Vamos lá, vamos entender essa matéria. Vocês vão ver que ela é bem gostosa e bem simples. Ato administrativo, né? Essa palavra ato administrativo, ela vem do verbo atuar. Quando a administração pública quer atuar, ela vai editar um ato administrativo. Quando ela quiser manifestar uma vontade, né, para extinguir um direito, declarar um direito, extinguir uma situação, mudar a situação jurídica mediante a edição de um ato administrativo. Só que olha só, ato administrativo, olha o nome, ato administrativo é aquele ato que é regido pelo regime jurídico administrativo. Né? Regime jurídico administrativo ou regime jurídico de direito público, que é formado por aqueles dois princípios que vocês já estão cansados de saber. Então, ato administrativo é quando a administração pública quer atuar em conformidade com o regime jurídico administrativo ou regime jurídico de direito público. Manifestação de vontade da administração que é regida por esse regime jurídico administrativo. Beleza? Isso aí. Um ponto importante é a diferenciação entre dois conceitos. Atos da administração e ato administrativo. Atos da administração são todos os atos que são editados pelo Estado, né, pela administração pública, todos. E atos administrativos são aqueles atos, aquelas manifestações de vontade que são editadas pela administração em conformidade com o regime jurídico administrativo. Por que a gente tem essa diferenciação? Porque o Estado, né, o poder público, ele pode editar diversos atos, pessoal. Atos privados, né? Atos privados são aqueles nos quais o Estado está em pé de igualdade com o particular, atos legislativos e atos administrativos. Atos administrativos são especificamente aqueles atos que vão ser regidos pelo regime jurídico administrativo. Esse conceito tem que estar claro para vocês, porque a gente sabe que a administração pública ela só faz o que está na lei, né? O Estado deve o quê? Obedecer à lei. E a todo momento, então, o agente público utiliza desses atos administrativos para fazer o quê? Para fazer a lei ser cumprida, né? Para fazer a lei ser cumprida. Nossa, essa frase ficou esquisita, para fazer aquele dispositivo legal ser cumprido, né, na situação concreta. Para fins de quê? Para fins de alcançar o interesse público. Só que a gente fala na prova, né, sempre cai, sempre aparece nas provas, os requisitos ou elementos do ato administrativo. Requisitos para aquele ato ser um ato válido, correto? Você já sabe esses requisitos aí de cor, né? Tem muitas pessoas que usam alguns macetes com FIFO. Eu uso uma frase, né? Eu falo que os requisitos para você ficar fortão, né? Para você que quer ficar forte, você pode até perguntar para alguém, como ficar fortão? Óbvio, musculação, né? O C de como é o C de competência, o F de ficar é o F de finalidade, o F de fortão é o F de forma, o O de óbvio é o O de objeto, o M de musculação é o M de motivo. São os requisitos do ato administrativo. Para o ato administrativo ser válido, ele deve reunir esses requisitos. Pessoal, para a gente começar a explicar cada um desses requisitos, eu já vou contar para vocês uma historinha. Pensa a seguinte situação. Eu, Gabriela, acordei um dia mal-humorada, parei meu carro no meio de uma avenida. No meio de uma avenida eu parei meu carro. E aí?
E aí que naquele caso, né, como o carro está ali parado, bloqueando todo o trânsito, o agente de trânsito, né, o policial pode rebocar o meu veículo. Beleza. Então ele vai rebocar o meu veículo. Isso é um ato administrativo, uma manifestação de vontade, correta? Da administração pública. Naquele momento ele rebocou o meu veículo. Vamos entender. Ele tem competência para rebocar aquele veículo? O policial tem competência? Tem competência. Além disso, ele rebocou o veículo com qual finalidade? Para garantir o interesse público, para garantir o bom funcionamento do trânsito. De que forma que ele rebocou? Ele registrou aquilo ali, né? Ele teve algum tipo de registro, ele fez algum tipo de registro e o quê? Mandou o rebocar o carro. Beleza, essa é a forma que ele realizou. Então ele escreveu, ele registrou aquilo ali. Isso. Sobre qual motivo, professora? Por qual motivo que ele fez isso? Porque você estava bloqueando o trânsito, né? O seu carro estava bloqueando o trânsito, então por esse motivo, para garantir uma circulação naquela região, naquela avenida, foi rebocado o seu carro. Ok, prof, qual que é o objeto? Gente, o objeto é a ação que envolve a atuação da administração pública. Geralmente o objeto é o verbo no infinitivo que está ligado àquela conduta. No caso, o verbo aí é rebocar. Então, peraí. Quando o policial mandou rebocar meu carro, o policial tem que ser o quê? Competente. Além disso, ele rebocou meu carro com qual finalidade? Para garantir o quê? O bom funcionamento do trânsito, finalidade. De que forma? Ele registrou aquilo ali, né, aquela ocorrência, mandou o reboque lá rebocar seu carro. Então ele fez o quê? De forma escrita. Além disso, prof, por qual motivo? Porque seu carro estava bloqueando a avenida toda. E qual que é o objeto desse ato? Rebocar. É a ação, é o verbo no infinitivo que está ligado àquela conduta da administração pública, beleza? Então vamos aprender cada um desses elementos ou requisitos, agora que vocês já entenderam todos eles, né? Com esse exemplo. Competência, né? O elemento que está sendo aí, o segundo elemento mais cobrado, é muito importante vocês saberem, inclusive ele é o mais complicado também. Vamos lá, o agente público ele tem que ser competente. O que é isso, competente? Quando a gente fala de competência, né, no nosso ambiente de trabalho, a gente fala, competente é aquela pessoa que faz um bom trabalho, né? Um bom serviço. Só que nesse caso eu não estou falando aí da qualidade do serviço do agente público, eu estou falando do poder que ele tem. Competência é o poder que o agente público possui. Prof, onde que vai estar escrito, né, a competência de cada agente público? Na lei. É a lei da sua carreira, né, que vai o quê? Estabelecer quais são as suas competências, os seus deveres. Quando você assumir um cargo público aí, for nomeado, tomar posse, você vai o quê? Estabelecer um vínculo estatutário com a administração. Estatutário vem de estatuto. Estatuto é a lei da sua carreira. A lei da sua carreira estabelece quais são as suas competências, as suas atribuições, os seus poderes, né? O que você pode ou não pode fazer. Beleza. Então a competência é um elemento vinculado aos termos da lei. Pessoal, eu vou mostrando aqui o material para a gente não perder nada, que eu tô falando, já mostrei pra vocês, né, o que é mais cobrado. Lembrando aí, gente, que no manual, as frases que estão em verde, elas respondem até 100 questões de prova. As frases que estão em amarelo, até 200 questões. E as frases que estão em vermelho, 200 ou mais. Vamos lá, eu falei para vocês o conceito de ato administrativo, olha, declaração do Estado ou de quem lhe faça as vezes no exercício das prerrogativas públicas, manifestada e diante de providências jurídicas complementares da lei, a título de dar cumprimento à lei e sujeitas ao controle de legitimidade por órgãos jurisdicionais. Pessoal, um ponto importante que eu esqueci de falar com vocês, que é muito importante também, é quem pode editar um ato administrativo? Né? Você pensa rápido aí, você fala, administração, né? A administração pode editar um ato administrativo. Agora, a gente sabe que, em algumas situações, até mesmo o particular pode editar um ato administrativo. Quando o particular estiver no exercício da função administrativa, ele pode sim editar um ato administrativo. Por exemplo, uma empresa concessionária permissionária de serviço público. Na medida em que aquela empresa recebeu uma competência de executar um serviço público, quando ela estiver executando aquele serviço público, ela está desempenhando uma atividade típica administrativa. Se aquela atividade é uma atividade típica administrativa, ela pode desempenhar o quê? E editar atos administrativos. Então não é só a administração pública que edita ato administrativo, não é só não. Todos aqueles que façam as vezes do Estado e que desempenhem, ainda que seja o quê? Transitoriamente, uma função administrativa, poderão sim editar atos administrativos. Isso é questão de prova, eu tinha esquecido.
Outro ponto que eu já falei com vocês é a diferença entre atos da administração e atos administrativos. Atos da administração são todos os atos praticados pela administração pública. É um gênero. Tá dentro desse gênero os atos legislativos, os atos políticos, os atos administrativos. Então, o ato administrativo é uma espécie que está dentro desse gênero. Beleza. Falei com vocês também, vamos ver se eu esqueci alguma coisa. Falei com vocês também sobre os elementos ou requisitos do ato administrativo. E agora a gente vai falar sobre competência dos atos administrativos. Gente, a competência, vocês estão vendo aí, olha, tá em verde os conceitos iniciais, o fato de que é vinculado. E aí pega um pouco mais aqui, olha as frases que são mais cobradas. Tá vendo aqui que tá em amarelo? Excesso de poder. Os vícios relativos à competência são mais cobrados, é o aspecto mais importante desse elemento. Vamos aprender esse elemento então. Vamos lá. Falei com vocês que a competência é um elemento vinculado, porque ela está o quê? Estabelecida em lei. No estatuto da sua carreira vai estar estabelecido quais são os seus poderes, as suas competências. Beleza. Pontos importantes. Primeiro ponto, a competência ela é imprescritível. Né? Vamos dizer que você é delegado aí num município, um município pequenininho, que não acontece nenhum crime, não acontece nada. Você passou 10 anos lá atuando como delegado, mas nunca prendeu ninguém. Depois desses 10 anos, após esse decurso do prazo de 10 anos, você perde a competência para prender? Se acontecer um crime, você não vai poder prender mais? Porque você ficou 10 anos sem exercer aquela competência? Não. A competência ela é imprescritível. Ainda que o agente público não faça uso daquele poder, daquela competência, ele pode fazer uso no momento posterior, no momento qualquer, porque ela é imprescritível. Beleza? Segundo ponto, a competência ela é improrrogável, né? Se um agente público aí editou um ato administrativo que ele não tinha competência para editar, ele não ganha automaticamente aquela competência, né? Se ele editou um ato que ele não tinha competência para elaborar, ele não vai receber aquela competência só pelo fato de que ele acabou de editar aquele ato administrativo. Não, ela é improrrogável. Além disso, a competência ela é intransferível. E isso soa um pouco estranho para vocês e para muitas pessoas. Quando eu falo que a competência é intransferível, vocês lembram de duas situações. A primeira situação é aquela possibilidade que existe de delegação e avocação de competências. E a segunda situação é quando a gente lembra da matéria de organização administrativa, né, que fala o seguinte, que a administração pública direta, ela pode transferir somente a execução de um serviço para uma outra entidade com personalidade jurídica própria, ou transferir a execução e a titularidade para uma outra entidade. Vocês já sabem desse fenômeno que a gente chama de descentralização, né? A gente estudou isso lá em organização administrativa. Quando a administração pública direta, por exemplo, né, quiser descentralizar um serviço, ela pode transferir a titularidade e a execução de um serviço para uma outra entidade de administração pública indireta, mediante lei. Então, o Estado pode transferir a titularidade e a execução de um serviço para uma autarquia, através da lei. Isso a gente chama de descentralização por outorga. E a gente tem uma situação em que a gente tem descentralização por delegação. É quando a administração pública direta ou indireta, transfere a execução de um serviço para uma outra entidade com personalidade jurídica própria, que pode ser aí uma empresa estatal ou pode ser uma concessionária permissionária de serviço público. Nessas duas situações, a gente tem uma transferência de competências, né? Pessoal, nessas duas situações, quando a gente estiver diante de uma transferência somente da execução, se eu estou transferindo somente a execução de um serviço para uma outra entidade, eu não estou transferindo a competência, eu estou transferindo a execução daquele serviço. Então, eu não estou falando de transferência de competência. A única situação em que eu tenho a transferência de uma competência é quando eu estiver falando de descentralização por outorga. Quando, mediante lei, a administração pública direta transfere a titularidade e a execução de um serviço para uma entidade de administração pública indireta que tenha personalidade jurídica de direito público. Acho que eu falei isso aqui um pouquinho rápido. Vocês estão entendendo? Vocês estão pegando? Me dá um feedback aí. Vocês estão entendendo? Tá todo mundo entendendo? Me dá um retorno aí, gente. Estão entendendo ou não estão? Porque o que acontece? Quando a gente fala sobre competência, né, e que a competência ela é intransferível,
você tem que entender que a única possibilidade de transferir competência é essa aí, quando eu estiver diante da descentralização por outorga. Né? Nesse caso, é uma transferência de competências, né? Porque é a lei que vai transferir a titularidade daquele serviço para uma outra entidade. Então, somente a lei pode transferir essa competência para uma outra entidade de administração pública indireta. Nas outras situações, eu estou falando tão somente de transferência da execução. Então, não estou falando de transferência da competência, somente da execução daquele serviço. Beleza. E na delegação e avocação, eu não tenho a transferência total de uma competência, eu tenho temporariamente a ampliação da competência. Por exemplo, eu sou competente para editar um ato administrativo. Eu posso delegar minha competência para o meu subordinado. Só que aquela delegação vai tornar o meu subordinado competente temporariamente para editar aquele ato administrativo, para exercer aquele poder temporariamente, por um tempo específico, e eu permaneço, né, em regra, na maioria das situações, eu permaneço competente para editar o ato também, para fazer uso da competência também. Então, quando eu estiver diante de delegação e avocação, é uma transferência temporária, então não posso falar que eu transferi totalmente uma competência, não posso, de jeito nenhum. E além disso, eu só tenho transferência de competência quando for através da lei, na descentralização mediante outorga. Então, pontos importantes sobre a competência que não dá para esquecer. A competência é um elemento vinculado, porque está na lei e no estatuto da sua carreira que vai estar suas competências. Além disso, ela é imprescritível, mesmo que você não faça uso durante anos daquela competência, você pode fazer uso posteriormente. Segundo ponto, além disso, ela é intransferível, né? Eu não posso transferir a competência para uma outra pessoa, salvo na situação de descentralização mediante outorga, quando a própria lei que vai transferir aquela execução e titularidade daquele serviço para uma outra entidade com personalidade jurídica própria. E além disso, eu não posso renunciar à minha competência. Eu não posso assumir a função de delegado e falar assim, eu renuncio esse poder de prender. Não nasci para prender ninguém, não quero prender ninguém, quero o bem de todo mundo, não quero nada, não quero fazer isso. Não pode, não pode. A partir do momento que você assumiu aquele cargo, você não pode renunciar àquela competência. Agora, o ponto mais cobrado sobre esse elemento são os vícios na competência. Né? Nós temos 3 vícios que vocês têm que estudar: excesso de poder, funcionário de fato e usurpador de função. Né? Esses vícios estão caindo muito nas provas, você não pode sair dessa aula aqui sem saber disso. Excesso de poder, muito fácil. É quando o agente público excede o seu poder, né? Ele praticou um ato que ele não tinha competência, que ele não tinha poder para praticar. Beleza. Esse é um vício de legalidade. Se o ato administrativo tem um vício de legalidade, a administração pública deve anular aquele vício. A anulação gera efeitos ex tunc, que retroagem ao passado, apagando todos os efeitos do ato, como se ele nunca tivesse sido editado, como se ele nunca tivesse existido. Beleza. Segundo vício, usurpador de função. Vocês lembram daquela novela da usurpadora? Eu já fiz um vídeo sobre isso, né? Que uma roubava o papel da outra. Usurpador é mais ou menos isso. Vamos dizer que você acordou aí e quer o quê? Multar o seu vizinho que todo dia para o carro dele ali pertinho da garagem, da porta da garagem. Você nunca consegue sair com o carro de uma forma tranquila, você tem que ficar manobrando. Você quer multar o seu vizinho. Você pode acordar, colocar a roupa de policial e multar o seu vizinho? Não pode, você vai estar usurpando, roubando a função do policial. Se você multar ali, escrever no papelzinho, te multei, aquele papelzinho não tem validade nenhuma perante os órgãos de trânsito. Então esse é um vício grave, né? Que vamos dizer, se você editou essa multa, ela não tem validade nenhuma no ordenamento jurídico, ela não tem qualquer efeito. Beleza. Usurpador de função e funcionário de fato. Funcionário de fato é o que está mais caindo ultimamente, está muito na moda. Funcionário de fato é aquela pessoa que está ali trabalhando na administração pública, de fato está ali com aparência de legalidade, atuando com aparência de legalidade. Então você, por exemplo, aí, você comprou o gabarito da prova, passou no concurso público, foi aprovado lá em primeiro lugar. Está lá trabalhando com aparência de legalidade, editou vários atos administrativos, vários atos administrativos, beleza? Ok. Só que eles descobriram que você comprou o gabarito. Descobriram. E aí que a sua nomeação vai ser o quê? Anulada. Sua nomeação tá viciada, tem um vício na sua nomeação, você não podia estar ali. Prof, se eu não podia estar ali, quando eles anularem a minha nomeação, a anulação gera efeitos ex tunc.
Pessoal, a anulação gera efeitos em regra ex tunc. Existem situações em que a doutrina e a jurisprudência admite a anulação de atos administrativos viciados, gerando efeitos ex nunc. Pensa comigo nesse caso. Você estava lá, comprou o gabarito, estava atuando com aparência de legalidade. Sua nomeação vai ser anulada, beleza. Mas durante o período que você estava trabalhando, você editou vários atos administrativos. Você fez muita coisa, você trabalhou durante muito tempo, você fez vários atos. Aí vamos dizer que uma pessoa aí qualquer chegou na repartição pública e foi atendida por você. Você estava lá, de fato estava trabalhando lá, com aparência de legalidade. Para o particular, para o cidadão, estava tudo certo. O cidadão não pode ser prejudicado, né? E não pode acontecer a anulação de todos os atos que você elaborou, prejudicando o cidadão em razão do fato de que você fraudou o concurso. Não pode. Né? Então, nessa situação, por exemplo, se você estava atuando com aparência de legalidade e em razão da teoria da imputação volitiva, a vontade que você ali manifestou, os atos administrativos que você editou, não foram editados por você, foram editados pela pessoa jurídica na qual você está inserido. Né? A teoria da imputação volitiva fala isso. A vontade do agente público é imputada à pessoa jurídica na qual ele está inserido. Então, em razão dessa situação, esse vício de competência nos atos que você editou durante aquele período que você estava trabalhando de forma irregular, é um vício de competência que a gente chama de vício relativo. Um vício que não é grave, né? Tendo em vista que a sua conduta é imputada à pessoa jurídica na qual você está inserido. Então, todos aqueles atos que você editou durante aquele período que você estava ali, irregularmente, todos aqueles atos têm um vício de competência porque você não devia estar ali. Você não devia estar ali. Entretanto, esse vício de competência é um vício relativo que é passível de convalidação, né? De correção no vício de competência. Prof, quando que a administração pública pode convalidar, corrigir um vício e quando que ela deve anular? Pessoal, para convalidar, né, para corrigir, é necessário ter foco. FO de forma, CO de competência. Vícios relativos nos elementos forma e competência são passíveis de convalidação, são passíveis de correção. Vícios relativos ao elemento forma e competência podem ser o quê? Corrigidos pela administração pública. Além disso, por que razão que nesse caso aí a anulação da sua nomeação não vai gerar efeitos ex tunc? Porque se gerasse, gente, efeitos ex tunc, né? Você foi aí, ó, nomeado, estava ali trabalhando, mas tinha comprado o gabarito da prova. Aí a administração pública vai anular aquela nomeação. Se aquela anulação gerasse efeitos ex tunc, você teria que restituir à administração pública com o salário que você recebeu. E a administração pública não pode se enriquecer ilicitamente. Durante aquele período você trabalhou? Você trabalhou, você não devia estar ali não, você fraudou o concurso, mas você trabalhou. Não trabalhou? Se você trabalhou, a contraprestação é devida. A administração pública não pode fazer uso da sua força de trabalho e não pagar por isso. Ela tem que pagar por isso porque ela não pode o quê? Se enriquecer ilicitamente. Então, nesse caso, eu acabei de falar para vocês um exemplo no qual nós temos uma anulação gerando efeitos ex nunc. Ex nunc por quê? Aquela pessoa vai parar de trabalhar na máquina pública, né? A nomeação foi anulada, entretanto, ele não tem que o quê? Restituir os cofres públicos com os salários que ele recebeu. Não precisa restituir os cofres públicos. Além disso, todos os atos que ele praticou durante aquele período vão ser convalidados. Eles têm um vício de competência, mas aquele vício de competência vai ser corrigido, vai ser convalidado. Beleza? Sobre competência, não pode deixar de saber esses vícios que eu falei com vocês. Não pode. Pontos importantes para a gente relembrar, para ficar na cabeça de vocês. A competência é um elemento vinculado, imprescritível, improrrogável, é intransferível. E o administrador, o gestor, o agente público não pode renunciar àquela competência que ele recebeu lá no Estatuto da Carreira, quando ele firmou um vínculo estatutário com o poder público. Quais são os vícios do elemento de competência que você tem que saber? Excesso de poder, usurpador de função e funcionário de fato, que está muito na moda. Beleza. Próximo elemento que eu quero falar com vocês é a finalidade. Finalidade, gente, todos os outros elementos do ato administrativo são mais simples do que a competência. Sabia? Todos são mais simples. Finalidade, né? A administração pública, ela atua buscando atender o interesse público. Essa é a finalidade genérica de todos os atos administrativos. Agora, cada ato administrativo tem uma finalidade específica. Naquele exemplo que eu falei com vocês, a finalidade do ato de rebocar era o quê?
o quê? Garantir o quê? O bom funcionamento do trânsito ali, a circulação de veículos naquela rodovia, naquela avenida, beleza? Cada ato tem uma finalidade específica. O ato de desapropriação, ele vai desapropriar um imóvel para construir uma escola, essa é a finalidade específica do ato. Agora, essa finalidade específica está ligada à finalidade genérica de atender ao interesse público? Sim. Professora, me fala um vício no elemento finalidade que cai muito na prova. Nas provas de concurso público. Pessoal, o desvio de finalidade aparece muito, né? É um vício gravíssimo. É quando o agente público tem competência para editar um ato administrativo, ele tem poder para editar um ato administrativo. Entretanto, ele não está buscando atender o interesse público. Ele busca atender uma finalidade diversa. Ele busca prejudicar alguém. Ele busca beneficiar outra pessoa. Ele não está buscando atender o interesse público, não. Né? Esse desvio de finalidade é um vício gravíssimo. Por quê? Porque, em regra, a administração pública não pode, gente, de jeito nenhum, atuar em desconformidade com a lei, desconformidade com o interesse público. Beleza? Agora, um ponto importante é que vocês têm que saber que existe uma possibilidade na qual a administração pública pode alterar a finalidade pela qual o ato foi inicialmente editado. Né? Se eu tenho, por exemplo, uma desapropriação para construir uma escola, né? O Estado está desapropriando um terreno para construir uma escola. Beleza. Só que o interesse público mudou, né? Começou a acontecer uma epidemia naquele município, naquele estado e viu-se a necessidade de construir um novo hospital. O Estado pode alterar a finalidade inicial daquele ato de desapropriação que estava ligado à construção de uma escola para agora construir um hospital? Pode. Nesse caso pode, é a única situação que pode, que a gente chama de predestinação lícita. É a alteração da finalidade inicial do ato, mas a nova finalidade também é uma finalidade lícita, também é uma finalidade ligada ao interesse público, beleza? Predestinação lícita. Olha só, gente, vocês já fizeram um download? Vou falar de novo. Façam um download do capítulo de atos administrativos, são 20 páginas. Pessoal, esse material é tão poderoso. Vocês estão vendo que ele está super esgotado aí, a gente não tem mais disponível. Mas eu estou falando para vocês que se vocês conseguirem fazer o download desse capítulo de 20 páginas, vocês conseguem resolver qualquer questão dos últimos 6 anos sobre atos administrativos. Então, para de perder tempo de ficar lendo livro com 300, 500 páginas num capítulo. Lê essas 20 páginas e me conta. Depois você me conta. www.gabrielaxavier.com.br, materiais gratuitos. Vocês entram lá em atos administrativos. E o pessoal que estava perguntando aqui do manual. O manual está esgotado. Quando você acessa o site, você consegue também entrar na lista de espera. Beleza? www.gabrielaxavier.com.br. Vocês acessem o site e entrem na lista de espera. Beleza? Então tá, gente. Falei sobre competência, falei sobre finalidade. Vou falar sobre forma para fechar essa aula de dicas. Vamos lá. Onde você faz? www.gabrielaxavier.com.br. Ah, eu sei de gente que tem manual aí. Tá gostando, gente? Estão gostando do material? Sempre fica esgotado? Não. O que acontece? Eu não consigo atender todos vocês. Primeiro que o número de pessoas que pedem esse material é muito maior do que eu esperava. Segundo que eu resolvi trabalhar de forma autônoma, né? Eu neguei vários convites das maiores editoras do país que têm interesse em publicar o meu material, justamente porque ele é um material muito diferente, né? Quem tem sabe que não é só um manual, é um manual e o curso, vem com as estatísticas, vem com muitas coisas que não existem no mercado. Existem muitos bônus, muitas ferramentas que não existem. Então eu trabalho assim, gente, a impressão eu que cuido, tudo eu que cuido, né? E a minha equipe. Então, dessa forma, em razão do fato de que eu tenho um número de horas limitado, né, por dia, assim como vocês, e para dar um tratamento especial para os meus alunos, eu limito o número de vagas, até para conseguir atender muito bem os meus alunos. Beleza? Melhor livro que eu já li na minha vida. Oh, meu Deus, que delícia. Eita, nós! Vamos lá. Forma. Forma, gente, é o meio pelo qual aquela manifestação de vontade vai se exteriorizar. Né? O meio pelo qual a administração pública vai exteriorizar a sua manifestação de vontade, o seu ato administrativo. Em regra, a forma do ato administrativo é uma forma escrita, mas não é a única, né? Lógico que a administração pública pode manifestar a vontade de outras formas. Por exemplo, quando o guarda de trânsito faz assim para você,
Ele tá mandando você o quê? Parar. Aquilo ali é uma manifestação de vontade da administração? Sim. Só fazendo assim, ó, só com um gesto. É uma manifestação de vontade, sim. Um ponto importante é, professor, o silêncio da administração pode ensejar manifestação de vontade? Se a administração pública não fala nada, fica quieta, isso enseja manifestação de vontade? Pessoal, se a administração pública não fala nada e na lei estiver assim previsto, aí sim o silêncio pode ensejar manifestação de vontade. Isso acontece no direito de preempção, né, nos municípios. Vocês sabem, por exemplo, quando o seu imóvel foi tombado, né? Foi tombado, é uma casinha mais antiga, né? Representa patrimônio histórico, foi tombado. Só que você está a fim de vender aquela sua casa. Está a fim de vender, quer vender. Realmente, você precisa oferecer, né, aquele imóvel à venda para o município. Se o município tombou aquele seu imóvel, você vai ter que falar assim, ó, município, eu quero vender. Eu quero vender. Você tem interesse? Quer comprar? Quer comprar? Então, antes de começar a vender, você vai lá e vai oferecer para o ente público que tombou aquele imóvel. E aí, professora, se o município não fala nada, e está previsto na lei que se ele não fala nada, se ele não fala nada, aquela ausência, né, de manifestação de vontade enseja, sim, uma manifestação de vontade. Se o município fica caladinho, isso vai ensejar uma negativa. Quer dizer que ele não tem interesse em comprar, correto? Então, professora, quando é que o silêncio da administração pode ensejar uma manifestação de vontade? Quando assim estiver previsto na lei. Se a lei fizer essa previsão, olha, no silêncio da administração, nessa situação, o silêncio implica negativa. O silêncio implica aceitação, correto? Assim tem que estar previsto na lei. Se estiver previsto na lei, o silêncio pode sim ensejar a manifestação de vontade da administração. Pessoal, a forma, né, é um mero instrumento pelo qual a administração pública utiliza para manifestar os seus interesses, para manifestar a sua vontade. Em regra vai ser o que? Forma escrita. Agora, se eu tenho um vício de forma, que é um vício relativo, um vício que não é grave, esse vício ele não vai ensejar a anulação do ato, não. A administração pública ela pode decidir, ó, esse ato administrativo foi praticado de uma forma meio equivocada, mas ele alcançou a finalidade dele, mas foi um errinho. Vício relativo. E, ao invés de a gente anular esse ato, vamos convalidar, vamos corrigir. Já falei com vocês, para corrigir, né, para convalidar, é preciso ter foco. FO de forma, CO de competência. Vícios relativos ao elemento forma e competência são passíveis de convalidação ou de correção. Beleza, prof, ok. Me explica isso melhor, me dá um exemplo. Vamos dizer que você é um agente público já nomeado, está lá trabalhando, e foi instaurado um processo administrativo disciplinar contra você. Está sendo conduzido por uma comissão. Aí um dos membros da comissão te manda uma mensagem de WhatsApp. Ó, você tem que se manifestar no processo. Essa mensagem de WhatsApp, essa forma de notificar, tá correta? Tinha que ser o quê? Uma notificação por escrito. Não podia ser pelo WhatsApp, não podia ser. Mas quando você recebeu aquela mensagem de WhatsApp, você foi lá prontamente e escreveu sua manifestação, foi lá, protocolou, deu tudo certo. Nesse caso, nós estamos diante de um ato, né, uma notificação que foi o quê? Que foi realizada de uma forma equivocada, não poderia ter sido feita através do WhatsApp. Foi feita de uma forma equivocada. Entretanto, ela alcançou o objetivo? Te notificou? Você se manifestou? Sim. Então, a gente está diante de um vício relativo, um vício que é passível de convalidação ou de correção. Beleza? Ok.